Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho, estamos aqui recebendo meu irmãozão, Thiago Rocha. Fala, Thiago! E aí? Beleza, irmão? Belezaço, cara. Felizão estar aqui com vocês. Pô, aí sim, cara, muito bem-vindo. E a parte mais linda, mais extraordinária Com licença, dessa mesa, Thiago. minha mulher incrível, Perdeu pra mim. Morena Alemã, de minha esposa maravilhosa. Olá, tudo bom? Você Tudo tá bom, bem? gente? Tudo ótimo. Você já sabe o que você tem que fazer aqui, né? Você já é macaco velho aqui nesse podcast, já sabe, você vai ter que curtir. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, ativa a notificação, manda isso aqui pro máximo de pessoas que você puder e comenta aqui de qual cidade, de onde você está assistindo a gente, beleza? E esse episódio de hoje tem um apoio especial da Level Car. Você que quer trocar seu carro, já tá com esse negócio velho aí que você chama de carro, entendeu? Procura a Level Car. Os caras têm quantos anos de mercado, Thiago? Thiago sabe. Rapaz, ele tem acho que uns mais de 10 anos de mercado aí brincando. É, né? Brincando. Eu tô falando porque o Thiago faz parte da equipe do Level Car, né, Thiago? Cheguei há pouco tempo, mas já tô sentando na janela. Então, você que tá precisando trocar de carro, procura a Level Car. A Level Car é conhecida de verdade pela integridade, pela índole, pelo atendimento que os caras dão, pelo suporte que os caras dão. É absurdo, né, cara? Então, procura a Level Car, empresa séria, carro zero e também seminovo. E põe o cupom lá de 10... Mentira. Adorei. Thiago 10. E aí, Thiago, você tá bem, irmão? Cara, tô bem, cara. Pô, Tô bem. Hoje eu tô feliz porque não que a gente não esteja em casa nos outros, mas é que hoje a gente tá muito em casa. Muita coisa, né, cara? Muito Pô, bom. Senhor Thiago Rocha. Thiago é um irmão de amigo mesmo. Dividimos casa, moramos juntos durante um tempo, né, Thiago? Pois é, Foi cara. meu vizinho de cima. É. Ele não porque- conseguiu se livrar de mim, né? Porque o que acontece, pra galera que tá vendo aqui, é porque o Thiago morou um tempo lá em casa. E aí, só que Morena e eu nos conhecemos, depois de um tempo, eu falei, Thiago, desculpa, você vai ter que vazar daqui, que tem outra pessoa pra chegar, irmão. Só que o Thiago virou vizinho, né? Então, de qualquer forma, ficou tudo perto, ficou tudo certo, né? Tudo em casa, cara. Tudo em casa. Não, e Thiago é a pessoa que a gente sempre comenta que batia lá na porta de casa. Vamos abrir uma igreja, Theo. Caraca, verdade, né, Thiago? Deus tá falando. Não, e que vai passando o tempo, né, cara? E a gente vai olhando aqui tudo acontecendo, a gente vai vendo assim que era só um papo de mesa. Era isso aqui. Falando, caraca, Theo, como é que a galera tá aí, cara? A gente precisa ver isso, cara. E a gente, cara, Deus falando várias coisas legais, sabe? A gente se reunia às vezes pra conversar, rolava às vezes até um sonzinho, um violão com os amigos. E a gente via aquilo falando, caraca, a galera tá solta aí, tá dispersa, cara. E mal, sabe? E a gente olhava pras pessoas e sentia compaixão. Eu batia e falava mesmo. Até que ele falava pra mim, eu batia lá, eu falei, Theo, cara, não é possível, cara, a gente tem que dar um jeito de abrir uma igreja. Aí ele olhava pra mim e falava assim, aí ele esperava eu falar assim, daquele jeito dele. Falava, então, cara, Deus não tá falando contigo? Então abre, cara. Então abre a igreja. Eu falei, você tá doido, cara. Abre que eu vou lá. Abre. Abre que eu vou participar da igreja. Abre lá, cara. Não sei o que, Deus tá falando contigo. Pois é, eu sossegadão em casa, bem da vida, e ele falando, pô, cara, tem que abraçar essa galera, cara, as pessoas estão te procurando, cara, assume isso aí, pô, tem que pastorear essas pessoas. Thiago, não tá falando com você? Pastoreia você, cara, me deixa em paz aqui, quieto, cara. Não quero esse problema na minha vida não, Quer cara. jogar esses mamão pra mim, pô? Pior que é, eu falava, pô, Thiago, então começa você uma igreja, eu vou lá, eu vou congregar na sua igreja, pô, eu vou ser pastoreado por você, pô. Cara, muito louco, né? Cara, muito maneiro, cara. Mas é uma coisa que já ardia no teu coração, assim. Como é que tu foi começando a ter essa percepção? Então, desde quando a gente se conheceu, muita coisa começou a mudar na minha mente. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Theo, o Theo começou a dar uma reunião em São Gonçalo, numa praça. O Theo morava longe, morava perto da praia, né? Eu morava em Falei, bom, Itacoatiara e eu ia pra uma reunião na Praça Zé Garoto, lá em São Gonçalo. Caraca. Pois é, e eu morava no Engar, em Niterói. E assim, eu tava ainda namorando, né, a minha atual esposa, Jaqueline. Atual? A atual esposa. Como assim atual? A única esposa dessa vida, Thiago. Atual Tadinho. parece que é do momento. Atualmente minha esposa, desculpa. Que na época não era sua esposa. Não era, não era, a gente Isso, namorava. Gente, ele tá nervoso, tá? vou A gente explicar, acabou de Thiago. começar a gravar. Aí, cara, eu lembro que minha sogra, cara, do nada, do Neida, minha sogra voltou de um dia falando, pô, fui lá na reunião, tem um menino lá meio diferente.
Mas caraca, muito de Deus. Ele falou umas coisas assim. E na época ela tinha levado um amigo dela, que era homossexual. O cara se amarrou assim. E assim, ele tinha um preconceito com o evangelho. E ele ouviu aquilo e ele ficou, meu irmão, vibrado. E os dois voltaram vibrados. E na época eu tava, tipo, orando a Deus, né? Não conhecia o Theo. Eu falei, Deus. E onde eu tava, assim, uma reunião que eu tava, eu sentia que já não era mais. Inclusive, aí eu morava em Gaia, era mais perto da reunião onde eu ia. E eu no dia lá com a Jaque, falei, bom, vamos lá no próximo, semana que vem. Sua mãe foi, cara. Então eu fui, aí conheci o Theo. E ele começou a falar de uma palavra sobre João Batista. Cara. Caraca, você lembra? Lembro, porque foi um texto muito marcante. Pois faz quanto tempo? Tem muitos anos. Cara, isso tem muitos anos, cara. E eu não sou bom de memória. Não sou bom mesmo. Mas a parada marcou, pô. Marcou, porque assim, na antiga igreja, a galera tava, tipo assim, fazendo o congresso de Nazareno, temos que ser igual o João Batista. E tava numa viagem dessa, assim, a galera andando, sei lá, todo largado. Comendo gafanhoto. Andando descalço. Eu falei, cara, que loucura. Estavam com um negócio lá diferente. Uhum. E assim, e tava rolando muito dessas palavras lá, congresso, enfim. E eu lembro que eu estranhava aquilo, sabe? E aí nesse processo eu saí, fiquei um tempo e veio acontecer da gente estar no mesmo lugar juntos. Aí eu fui visitar, a primeira palavra foi essa. E falando exatamente que, tipo assim, beleza, na época de João Batista ele era o maior. Só que na Nova Aliança, tipo, o menor da Nova Aliança, tipo assim, tá muito à frente dele. Não tem comparação. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, o que esse cara tá falando? Caraca, totalmente na contramão, né? Pois é. O que você tava ouvindo. Totalmente. Eu falei, opa, calma aí. Mas o que ele tá falando tem mais sentido. Ele começou a falar do amor de Jesus de uma forma assim, eu falei, cara, calma aí. E eu ainda no primeiro contato, né, cara? E eu olhei assim, eu falei, cara, preciso ouvi-lo mais. Jesus falou, né, que o menor no reino é maior do que João Batista. João Batista, assim, Jesus fala o seguinte, que antes não houve ninguém como ele, ninguém nascido de mulher maior do que ele, mas então, nesse novo tempo, o menor no reino ainda assim era maior do que João Batista. Porque é um novo tempo, uma nova época, né? O João Batista representava uma antiga aliança, tanto que ele foi o último profeta da antiga aliança e teve que perder a cabeça para representar assim o fim daquele tempo. Acabou, pô. Agora é uma nova época, né? É aquele que João Batista mesmo falou, tô fazendo aqui, mas vai vir um muito maior do que eu, que não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele, pô. Eu batizo com água e vou batizar com fogo, com espírito, pô, né? Não, é legal que tudo na Bíblia faz sentido, né? Porque quando eu li a história de João Batista, eu falava, cara, olha onde é que esse cara se meteu, por que ele se meteu nesse lugar e ele perdeu a cabeça? Justamente tinha que acontecer isso para que fosse esse símbolo, né? Acabou o tempo, corta. Ele abriu o caminho. Beleza, cumpriu muito bem. E isso foi excelente no que ele fez, no que tinha que fazer, pô. Exatamente. Então, assim, eu lembro que isso marcou muito. Porque ali, o que é minha caminhada? Chegava um momento ali que eu tinha a sensação de que tinha uma linha, assim, divisória na minha frente e eu não conseguia ultrapassar. Então, assim, eu comentava isso com meus amigos. Como se tu tivesse chegado no limite. Exatamente. Daqui em diante eu não conseguia, tipo, pra frente, evoluir. Eu tentava e eu não conseguia. E isso pra mim era algo, assim, que eu falava com frustração, cara. Com frustração. E aí, foi aí que as coisas começaram a mudar. O entendimento começou a mudar. Eu falei, opa, calma aí. Tem alguma coisa aí além. E, tipo assim, desde moleque na igreja, né? A gente vendo, participando, assim, liderando, fazendo, sempre se envolvendo e tal, mas essa sensação que eu tinha. Tipo assim, tem alguma coisa aqui que eu não consigo avançar. E eu não tinha noção do que era, né? Aí eu falei, opa, tô experimentando uma coisa nova. Tem alguma coisa diferente aqui. E, tipo, ia de encontro e o contrário sobre o que eu tava ouvindo. Então, aquilo sobre fazer, você lá se sacrificar e você... Meu irmão, você tinha que sacrificar, você tinha que fazer, você tinha que largar sua vida, você tinha que isso... E era algo pesado, sabe? Então, assim... Aí, pô, quando eu fui começando a ouvir, assim... E eu não era aquele lance de amor de Jesus e pregação sobre Jesus, era pregação do que você tem que fazer, do que você tem que... Então, assim, da sua performance... Então, assim, eu acabava fazendo muito. Eu lembro que meus pais foram para Florianópolis em um tempo. Terra boa. Não posso falar nada, curto muito. Então, assim, coincidência, né?
Pois Meus é, pais- muita. Loucura. Então, assim, meus pais foram pra lá e eu lembro Deus claramente falando. E todo mundo muito feliz, né? Tipo assim, cara, vamos lá, Deus direcionando e tal. E Deus falou assim, beleza, o que eu tenho pros seus pais, o que eu tenho pra você é diferente do que eu tenho pros seus pais. Você fica. Caramba. E tipo assim, eu falei, caramba, cursando a faculdade legal, que eu queria, ganhando bem, tudo certinho na casa. Tipo, exercendo ministerialmente bem. Então, assim, chegou no momento que eu, falei, caraca, Deus, e agora? E eu lembro que isso foi fisicamente. Do nada comecei a sentir palpitação. Deus falando, e tinha uma voz falando. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Fisicamente eu tô sentindo alguma coisa diferente. Até que um dia, tipo, em casa, uma oração em casa, o Espírito Santo tomou minha mãe. E chegou, usou os lábios dela, falou algo que só tava no meu coração. Falou algo, eu falei, opa, o papo aqui tá diferente, não é? Então, e aí o Espírito Santo começou a falar. Falou que eu tenho pra você é diferente do que eu tenho pros seus pais. Eles vão, você fica. E começou a me dar algumas orientações. Vai acontecer. E geralmente você ouve aí na Bíblia os profetas falando: isso vai acontecer, cara, você vai abrir empresa, você vai prosperar. E Deus falando: não, vai acontecer isso, não caia, vai acontecer isso. Então, aí começou falando situações assim que ia acontecer e tipo, olha, fica atento sobre isso, tal, mas no final eu farei isso. Tipo assim, vai passar perrengue, vai ser Que isso. maneiro. Então, assim, e algumas coisas que ele falou já, assim, começaram a se concretizar. Que irado. Então, muito, muito legal. E aí eu olhei assim e falei, caraca, bateu ali, foi claro, assim. E usou a pessoa mais improvável possível, né? Pois é. Minha mãe. Porque a mãe, né, vai querer levar o filho junto. Pois é, foi um pacto pra família. Até então tava se mobilizando ali, já tudo... Será que sua mãe tava querendo se livrar de você não, Thiago? Deus tá me falando que é pra você ficar, eu tô indo. Suspeitei disso. Tô brincando. Conheço tua mãe, cara. Tua mãe não te deixaria pra trás de jeito nenhum, meu irmão, se Deus não tivesse falado, cara. Cara, e foi uma época assim que a gente orava de vez em quando em casa, toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Mais vezes quando a gente se reunia. E realmente era um mover de Deus, assim, em casa muito maneiro. E nesse dia foi muito específico. Depois todo mundo ficou assim, olhando pra cara do outro, falando, irmão, o que aconteceu aqui? Então foi algo assim muito forte. E ali foi acho que um divisor de águas. Então algumas coisas que aconteceram ali, Deus tinha sinalizado alguns perrengues que eu ia viver nesse tempo, morando sozinho. Assim, Deus sinalizou. Teve momentos assim que foram muito, muito complicados, que eu falei assim, irmão, aí eu pensei seriamente, entendeu? Em ir pra Floripa e falar, meu irmão, agora eu vou. Deu ruim Aí, aqui. deu ruim. Eu falei assim, não é possível, cara. De novo. E aquilo, cheguei ao extremo, assim. E de acontecer coisas assim, de quase morte mesmo, sabe? Rio de Janeiro, né, pai? Uhum. E assim, eu refleti, cara, só que Deus tem uma palavra, irmão. Ele manda Vai ficar, atrás, irmão. isso aí. Então eu lembro que só nesse tempo que eu fiquei sozinho aqui, ó, já comecei a bater. Que eu fiquei sozinho morando. Eu fui assaltado umas 4 vezes, cara. Caraca, que doideira. Eu Olha fui assaltado isso, umas cara. 4 vezes, cara. E já tinha sido assaltado alguma vez na vida? Cara, eu tinha sido assaltado uma vez com um amigo meu, eu acho que assim. Tipo, um total, assim. Antes já tinha sido umas duas vezes. Ah, tá. Rio de Janeiro, né, pai? Andando Aham. sozinho. Cara, mas não é coisa assim, não. doida. Eu nasci aqui. Sou mais velho que você, ou seja, tenho mais tempo de coisas, de história do que você. Já andei muito por aí, madrugada e tal. Nunca aconteceu isso comigo, cara. Entendeu? Não é Rio de Janeiro, não. Era você, cara. Você já andou pra caramba. Muito. Pô, não, e rolê sinistro, cara. Porque, Que assim, doideira, a última Thiago. vez, eu tomei um soco na cara, mano. Caramba. Eu juro. O que aconteceu? Aí chegou, quando eu Caramba. falei isso, e assim, perdia celular igual água, né? Então toda hora, celular e tal. Chegou um momento, depois dessa vez que eu tomei um soco na cara, voltando, tipo, tinha deixado a Jaque em casa, vou pra casa. Eu me mudei, cara. Fui morar perto da praia pra ficar um lugar mais tranquilo, Aham. entendeu? E mesmo assim, E mesmo assim, ela tava indo pra lá, aconteceu, depois de um culto. Umas 2, 3 vezes foi depois de culto. Entendeu? Então, assim, foi algo nítido. Até na Sinistro. época, o meu pastor chegou assim, Thiago, você tá fazendo nada de errado, não? Tá em pecado, Tá cara? em pecado, cara? Não, ele falou sério assim,
cara, revisa a sua vida aí, não tem nada que você tá fazendo aí fora da linha, não. Abriu brecha, né, cara? Abriu brecha aí, eu falei, caraca, sou assaltado, né? Acontece um monte de coisa, eu fico assim, em evidência como coisa errada. Mas aí, cara, aí foi, quando aconteceu essa situação, eu falei, não, agora daqui em diante já não dá mais, pra mim não dá mais. E na época eu até pensei, cara, mas Deus foi muito claro comigo. Muito claro comigo. Nisso que ele foi claro comigo, eu falei assim, não tenho o que fazer. Mas eu falei com Deus, eu falei, Deus, então beleza. Se não é a tua vontade que eu fique, então que acabe isso. Porque eu olhei assim, eu falei, caramba, demais, demais. Eu falei assim, pô, aconteceu já de roubarem um carro de um amigo meu. Parece brincadeira, roubaram o carro do amigo meu. Eu tava no carro, pensaram que eu era o dono do carro. E botaram a arma na minha cabeça. Depois de um culto, levei Jaque em casa. Tudo culpa da Jaque, cara. Hoje eu fui amarrar meu burro. Aí, depois do culto, fui levar ela em casa. Eu, amigo meu, quando viram assim, a arma na minha cara. Eu falei, caramba, aí levaram o carro dele. Aí, e olha, nesse dia, cara, meu sogro é policial. Aí o meu sogro foi me buscar pra me levar em casa. E eu namorando a filha dele, não era, tipo assim, não era... Aí ele pegou, no meio do caminho, teve um assalto, estavam roubando um carro e começou um tiroteio. Meu Deus, Thiago. Dentro do carro. E eu dentro da viatura. Dentro da viatura. Dentro da viatura do meu sogro, cara. Então, assim... Ele foi tirar carona de viatura. De viatura. Muito bom. Muito bom, né? Aí ele foi... Cara, isso aconteceu e começou a perseguição. Os caras começaram a perseguir. E eu não... Ele abaixa. Tal. Falei, gente, que isso, cara? Meu Deus. Olha eu ali, cara. Aí depois de acontecer isso... Olha eu passando a imagem do Rio pra... Pois pra é, galera, né, cara? Mas comigo nunca aconteceu isso, Thiago. É com você cara, o problema, tô te cara. falando. Era. E depois disso, beleza. Aí fui pra casa. Esse amigo meu pegou um carro da seguradora. E esse carro da seguradora, aí ele foi me dar uma carona, porque nessa época eu tava morando com um amigo meu. Aí ele foi e falou, não, a gente já tinha feito a mudança, eu deixei só uns documentos, uma mochila com os documentos, com as coisas assim, em casa. Fui pegar sua mochila e ele passou. Ele falou, levo vocês em casa. E ele levou com o carro da seguradora, do primeiro assalto, né? Cara, não renderam a gente na frente da outra casa. Olha isso, cara. Não, loucura. Botaram a arma na minha cabeça. Só que qual o problema? O carro não pegou. O carro não pegava. Ele falou... O assaltante no carro, o bandido do carro, não conseguia sair Não conseguia. E ele falou, vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Que isso, cara. Aí eu olhei assim, eu falei, cara... Eu olhei pra cara do outro assim... Aí eu falei, tem segredo? Ele falou, não tem segredo. Ele falou, pisa na embreagem. O cara pisava e o carro não pegou. Aí ele abriu a porta assim, se assustou, que a porta arrastou no meio fio, saiu do carro e não sei o que deu na cabeça dele. Saiu, entrou no carro e jogou a chave lá na frente. Ele não levou. E foi embora. Aí fui fazer o BO. Pô, esse carro. Aí o policial, esse carro? Eu falei, esse carro. Ele falou, então, esse carro tá famoso na área. Eu falei, caramba, que loucura. Como assim, cara? Aí, beleza, né? E era o carro da seguradora? Era o carro... Não, o carro da assaltante já tava famoso na área. Tá. Aí esse amigo meu falou, nunca mais te dou carona, né? Aí o que aconteceu? Na mesma semana, acho que alguns dias depois, apareceu um noticiário que esse carro era exatamente um carro parecido, né? Não sei se era exatamente o mesmo. Tentou roubar outro carro. Caramba, não conseguiu abrir e matou o cara. Olha, cara. Aí eu olhei assim, eu mandei a mensagem na hora pra esse amigo. Eu falei, cara, olha como é que... Olha isso, cara. O que aconteceu? Deus guardou vocês, cara. Aí eu falei assim, mão de Deus. Mão de Deus. Aí eu comecei, a gente leva tudo muito pro natural, né? Mas eu comecei a entender as coisas. Então, assim, essa última que eu tomei um soco na cara, eu tava voltando da igreja, tinha deixado a Jaque em casa. E eu falei, tô sozinho, vou de ônibus pra casa, né? Morava num lugar tranquilo, lá perto de onde até seus pais moram. E, pô, nesse meio caminho entrou dois casais, e a mulher cismou com minha cara. Aí a mulher não, passou, eu falei, tá tudo aqui. Eu já tava na tranquilidade, eu sou tranquilo nessas horas, né? Quase ensinando ela tá fazendo isso errado. Pós-graduado em assalto. Esqueceu de falar que é aquilo lá. E eu fiz assim, não, tá aqui e tal, não. E ela cismou comigo, ela chamou o cara, apontou pra mim, o cara tava descendo, olhou, voltou, o cara armado. Eu falei, agora, filho. Ela cismou. Aí o cara não pegou ela, falou, não, vambora. Caramba. Aí eu falei,
isso aí não é normal. Não é possível, irmão. Isso não é normal. Aí foi desse dia, depois disso que aconteceu isso que eu falei, Deus, beleza. Mas se acontecer isso mais uma vez, eu vou entender que não é pra eu continuar aqui. Aí eu conversei com ele, eu falei, me guarda. Aí depois disso, Nunca mais cara, aconteceu. nunca mais, Glória a nunca Eu, mais. eu lembro quando você me chamou, falou, cara, quero conversar com você, tô pensando em ir embora daqui, vou pra Floripa, vou falar com meus pais e tal. Eu lembro que eu perguntei, falei, cara, mas não foi Deus que falou pra você ficar? Aí você falou, foi. Mas o que ele falou que ia acontecer aqui, já aconteceu? Aí o Thiago falou, não. Eu falei, se Deus falou pra você ficar, porque aconteceu algumas coisas, essas coisas ainda não aconteceram, você sabe que foi Deus, então será que realmente é hora de você ir? Ou é hora de você esperar, permanecer firme para que essas coisas aconteçam, né? E aí o Thiago ficou assim, pô, cara, não sei. Eu falei, fala o seguinte, Thiago, entrega essa casa onde você tá, vamos morar lá em casa, vamos morar comigo lá. Vamos Que morar lá em legal. casa e vambora, vamos ficar junto lá, irmão. E já era plano de Deus, né? Porque esse lance que a gente brinca, que ele batia lá em casa, realmente ele batia. E foi um empurrão, né? É. Pra Lume acontecer. Foi um baita do empurrão. Na verdade, não foi um, né? Foram vários. Só teve um problema quando o Thiago ficou lá em casa, que foi o seguinte. É que esse cara, eu fazia altos rangos maneiro, umas comidas maneiras. E falava assim, não como nada disso não, cara. Eu só como rosquinha Mabel, Bisnaguinho, né? miojo e Toddy. Meu Essa Deus, era a dieta Thiago. balanceada do Thiago, pô. Toddy, Mabel e miojo, pô. Eu fazia umas saladas maneiraças, entendeu? Ele falou, não, salada não. Eu quero saber Não que saladas como. são essas. Altas, Nunca altas. vi. Nunca vi. História, mano. Nunca História, vi. Não, fala. história. Altas saladas, altas saladas. Isso aconteceu uma vez. Ele, meu irmão, felizão fazendo lá. No final, falou aí, toma aí. Eu falei, então, cara. Olhei direitinho e falei assim, melhor não. Eu falei, tô afim de comer não, entendeu? Cara, uma salada com... Só enlatado, né? No vidro, assim, pra ser prático. Não, tinha. Mas tinha tipo assim, champignon, palmito, um tomate em cereja. Tudo em conserva. Altas paradas. Não. Tomate de cereja, tudo bem. Não, pô. Muito maneira a salada. Azeitona. Ué. Eu prefiro a versão dele do M&M Coca-Cola, entendeu? É, boa também. Então, um prato falam que um bom prato é um prato colorido. É só comprar aquele M&M da embalagem amarelo, que vem os M&M's coloridos, entendeu? Um bom prato colorido, não é não? Não. Então, e pior que ela fala isso na real, não. E é de verdade, né? Quando vocês começaram junto, a gente comeu um monte de besteira, cara. Tanto que ele emagreceu, todo mundo fala assim, o que você tá fazendo com esse cara que ele emagreceu? As pessoas casam e engordam, ele emagreceu. Eu comia muita porcaria. Eu assim... Tem nada a ver com isso, é. Não. Não, eu tô ligada, fica porque- tranquilo. Meu almoço sempre era um almoço prático, era alguma carne, alguma proteína, assim, algum bife e tal, e uma salada. Essa sempre foi meu almoço, assim. Às vezes dá vontade de comer um feijão, um arroz, eu fazia, mas era muito raro. Às vezes um macarrão com alguma coisa, mas era muito raro. Normalmente era isso minha comida, era um bifezinho mal passado e uma saladinha. Era isso. Normalmente eu não tomo café da manhã. Quando tomava, às vezes eu fritava um ovo mexido ou uma Mas crepioca. eu quero entender aonde que tu tá. Era Então, no mas dia a parada era à noite, cara. À noite é que pedia pizza, comia hambúrguer. Era à noite que Ele o bicho era pegava. bochechudinho quando a gente começou a namorar. Era isso, entendeu? Eu comia bem, de forma geral eu comia bem. Mas o problema é que era uma pizza. Não vou pedir um brotinho, né? Pedi uma pizza, eu não comia tudo, com um pouco. Só que o problema era isso, comia pouco vários dias, porque a pizza ficava 2 dias ali, 3 dias, então era pizza 3 vezes, entendeu? Era isso, pô. Esse era o problema. Cara, eu lembro que eu ia jogar bola, você ia trabalhar, daqui a pouco eu ia voltar tarde e tal, falou, ó, deixei uma pizza aqui. Eu falei, caraca, deixou pizza? Eu falei, graças a Deus, eu ia comer, né? Voltava eu tarde, ele já tava dormindo, quando eu ia comer pizza gelada, tinha umas pizzas, meu Deus, maravilhosas. Pizzas boas, né, Meu irmão, eu comi a pizza, eu falei, meu Deus, se isso tá assim, gelado, frio, esse Queijo negócio brie com quente. damasco, Era tá exatamente ligada? isso, era Isso- ele exatamente é essa aí. chique, é. Exatamente essa. Isso Aí tu saiu do padrão rosquinha Mabel pra pizza de brie com damasco, É. conheceu o céu. Ele comia Em uma Mabel Várzea das comigo, ele Moças. comia uma Mabel comigo. Ele comia. Eu falei, toma um pouquinho de amônia aí da sua vida, você tá precisando. Aí ele comia, tomava café. E ele, por causa dele, eu comecei a beber com esse café.
ruim, mas eu sempre bebo. Mano, é Só ruim, coisa rapaz. boa, só coisa boa, né, amor? Porra. Você vê que quando o Theo chega na vida das pessoas, o negócio só melhora. Então, mas bom gancho, porque... E aí você acabou ficando. Pois é. Aquele foi o primeiro contato, o lance de João Batista. Eu lembro numa vez que eu tinha saído do trabalho, passei 40 Não, dias. eu tenho que só fazer. Gente, a galera tá vendo que a gente tá muito em casa, né? Porque os papos. É. Era o papo que Agora rolava a gente na mesa continua de falando casa. sério. Não, calma aí, pô. E eu lembro que, assim, eu tava conversando com Deus num dia, assim, porque quando você sai de ministério, você sai de algo que tá acontecendo. Quanto tempo você ficou nesse ministério? Eu não sou ruim de tempo, mas, assim, bastante. Não sei Era, se 10 anos, não sei. era um cara front lá, junto com o pastor lá, né? Aí, pô, o que acontece? Aí você acha que tudo mudou. Que Deus te deu algumas palavras e a sensação que eu tinha que estava ligado àquilo. E eu comecei a ver algumas coisas, depois eu falei, cara, não dá. E foi um direcionamento, pum, saí. E eu lembro que eu estava em Florianópolis, eu já a gente estava fazendo uma reunião, só que tinha pouco tempo. Conheci até eu fazia pouco tempo. Eu lembro que eu tava em Floripa, tava orando a Deus sobre isso. Falei, Deus, será que ainda faz sentido aquilo que você falou pra mim? E aí fui conversando com ele quando eu saí da oração. Theo me liga. E era tipo assim, meu irmão, eu não fazia ideia. Eu falei assim, por que Theo tá me ligando, irmão? Ele falou, então, Thiagão, tem como você dar o estudo tal dia? Aí eu, cara, tá falando exatamente uma situação desse com o Theo, com Deus. Eu falei, caramba, tipo assim, acho que tudo foi embora, acho que não tem mais nada a ver, tal, quando ele me ligou, quando eu saí da oração, ele me liga, eu falei assim, caraca, Deus. Na hora, assim, eu falei, pra mim foi uma confirmação muito forte. Eu falei, tipo, calma aí, vem cá, eu ainda tenho alguma coisa pra você. Vem cá, vem que eu tenho um negócio diferente. Eu falei, cara, e aquilo... A história nem começou ainda, né? não tinha nem começado, mas aquilo foi um sinal muito forte. Aí a gente aí rolou esse lance dele me chamar pra morar lá. E legal que tinha um outro camarada nosso que ia morar lá. Preparou um quarto, sim, porque o quarto não era um quarto, né? Não, tinha lá em casa tinha uma adega, um canto assim, enorme. E aí um cara também precisando de um lugar pra ficar, falou, pô, vamos ficar lá, né? Aí desmontamos tudo, baita obra, o cara transformou tudo num quarto, quando tava pronto, o cara falou, pô, então, o pintor tá parado pra mim, não vou ficar aí não. E não chegou a morar lá em casa. E o quarto tava pronto, né? Eu falei, Thiago, tem um quarto Era pra pronto, você? irmão. Era. Pois é, só que nessa época tinha acontecido isso e o que acontece? E estavam me pedindo onde eu morava, o loft que eu morava, porque iam fazer uma obra e era alugado, né? Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Pô, vou casar, tenho que juntar dinheiro. Eu falei, também juntou isso com, eu falei, quer saber? Eu vou pra Floripa, que Floripa eu vou lá e trabalho, faço dinheiro lá, enquanto isso eu vou fazendo as coisas do casamento. E o Theo falou, tá louco, vai morar comigo. Vai lá, ó, tá ajeitei, não Porque sei o quê. Floripa é perto, né? Pra ficar vendo coisas de casamento. Pois Meu é. Deus. Não, eu já tava meio que tudo rolando, falei, cara, eu vou. E eu tava nessa conversa com Deus, aí eu parei e falei, cara, conversando com Deus, falei, realmente. Aí então vambora, tá pronto aqui e tal, vem logo. E foi muito rápido. E eu comecei a falar. E essas coisas foram influenciando muito minha caminhada. Eu lembro que eu tava num período assim, pra casar, que a gente falou muito sobre graça, a gente falando sobre... Aí vocês ficavam conversando em casa sobre isso, então pra você começou a desconstruir, assim, ou você ainda tava indo na outra igreja? Sim, não tava indo mais na outra igreja. Só que aquilo, tipo assim, uma mensagem, uma mensagem, é uma teoria até que você tem que botar em prática, né? Verdade, muito bom. E eu lembro que eu tava vivendo um momento que eu precisava, assim, botar em prática aquilo, e confiar em Deus. Então falava comigo, falou, Thiagão, você tá num ritmo assim muito frenético, as coisas não estão, e não tava acontecendo. Parecia que eu fazia, já tava acostumado, né? Fazer e ter resultado, fazer e ter resultado. Chega um momento quando você faz e começa a não ter resultado, cara, aquilo vai te frustrando. E parecia que as coisas não estavam dando certo mais. E então eu sempre falava, cara, Deus provê todas as coisas.
Deus provê todas as coisas. Falou, cara, confia nele, descansa nele, descansa nele. A princípio eu falava, cara, que evangelho leite com pera é esse? Tipo assim, você senta e na verdade não. Até você assimilar que na É a verdade... loucura, né? Exatamente. Que na verdade, assim, você não faz sozinho. Você pode fazer, assim, tudo que todo mundo faz, exatamente tudo aquilo que você está acostumado a fazer. Mas você, com a revelação certa de que, meu, calma aí, você não está sozinho, que a fonte não é você, as coisas começam a acontecer. E eu lembro que tudo começou a dar muito errado, porque isso foi um pouco antes de eu casar. Eu lembro que, assim, clonaram o nosso cartão de crédito, o da Jaque, bateram no carro da Jaque, bateram no meu carro. Então, assim, começaram a acontecer muita coisa, assim. Eu falei, cara, que isso? Eu lembro que eu tinha perdido um investimento grande. Eu olhei assim, eu falei, caramba, cara, não é possível, não dá. Quando clonaram o cartão, estavam perto do casamento. E algumas coisas a gente ia pagar com cartão. E eu sei que... Eu lembro que a Jaque falou comigo chorando, e aquilo acabou comigo, no telefone. Porque acho que era a segunda vez que clonaram. E eu olhei assim, eu falei, cara, não é possível. E isso, aquilo, o cartão ficou praticamente inutilizado. Sem limite? Sem limite, sem nada. Assim, eu fiquei frustrado. Eu lembro que eu parei o carro, eu falei, pai... tipo assim, sabe quando você fala assim, não dá, até que eu tentei, e eu não tenho mais condição Entregou de assim, avançar. né? Então, assim, eu lembro que dali em diante, assim, financeiramente, as coisas mudaram absurdamente. Virou uma chave. Veio dinheiro da onde eu nem imaginava. Que legal. Cara, as coisas começaram a acontecer de forma que, assim, sabe quando você fala assim, não foi eu, não foi minha mão, entendeu? Não foi, entendeu? E, assim, as coisas foram começando a acontecer de uma forma absurda, e foram. E aquilo que era teoria, que ele ficava enchendo o meu saco, entendeu? Falando, cara, calma, descansa em Deus, cara, descansa em Deus. Aquilo que eu tava vendo ele pregar, tava, pô, legal. E as coisas começaram a fazer sentido. E assim eu fui, e, cara, quando você vai vendo as coisas acontecendo, você fala assim, uau, não fui eu. Não tem condições de estar Que vivendo maneiro, isso. cara. Entendeu? Não tem condições nenhuma de estar vivendo isso. Isso não passou na minha cabeça. Eu sempre falo isso, né? Se você confia na força do seu braço, você tem que contar com o que o seu braço é capaz de produzir. Se você confia em Deus, você conta com o que Deus é capaz de proporcionar. Só que o que Deus é capaz de proporcionar não tem limite, pô. Não tem limite. Deus é muito bom, pô. Deus é muito bom. E se você vive conforme aquilo que você pode fazer, se sua identidade está gerado naquilo que você faz, então, quando você começa a falhar, você começa a olhar para si, começa a dar uma confusão de quem você de fato é. Se você de fato consegue, se você olha com uma frustração tão interna, assim, vem uma frustração interna, você começa a se olhar de uma forma fracassada. Aí nesse momento que vem as vozes, cara. É isso aí. E aquilo que assim, é aquilo que vai te derrubando. Você, pô, não é. E as coisas dando errado. E esse lance quando eu sou o centro da história, quando eu dependo do que eu produzo, né? É exatamente o que acontece. Se eu acerto, pô, tô fazendo certo, glórias a mim, né? Aí se uma coisa começa a dar errado, não é do jeito que eu imaginava, aí ferrou, tô fazendo alguma coisa errada, né? E é o pensamento do cara que era o seu pastor antes, já falava, cara, com certeza você está em pecado, tá acontecendo coisas erradas porque você está em pecado. É isso, quando a gente acha que a gente é o centro da história. É igual aconteceu em João 9, que aqueles caras viram o cego e perguntaram, Jesus, os discípulos, Jesus, quem que pecou para que ele esteja cego, para que ele tenha ficado cego? Ele ou os pais dele? Jesus falou, nenhuma das duas coisas, pô. Deus vai ser glorificado nisso aí, o pai vai ser glorificado. O cara voltou a enxergar. Então, o ponto, para mim, do evangelho é Jesus no centro da história, né? A gente sai do centro da história, coloca Jesus no lugar que é dele. E a gente começa a viver em função dele, da vontade dele, do que ele fala, do que ele faz, né? E aí a gente para de contar com o nosso caminho, que a gente desenhou, e começa a só corresponder, né? E a maneira que, quando a gente faz isso, as coisas vão se encaixando. Tem muita gente muito perdida exatamente porque está tentando resolver os problemas, né? Está tentando fazer, só que os problemas não vão ser resolvidos usando a mesma
técnica que gerou o problema, entendeu? Né? A causa do problema não vai resolver o problema. O problema foi criado porque a pessoa tomou a decisão sozinho, porque decidiu o que tinha que fazer, o que achava que tinha que fazer, né? E não vai resolver assim. Fiz errado, agora deixa eu ver como eu resolvo, de novo, sozinho. Não dá, pô. Tem que sair do meio do centro da história, colocar Jesus no centro da história e falar, e aí, Espírito Santo, me guia aí, me diz aí, vou parar de contar com a minha capacidade humana, vou parar de contar com o meu intelecto. Você, a Bíblia fala em João 15, né? Você me ensina tudo, me capacita tudo, por causa de você eu posso fazer até mais do que Jesus fez aqui enquanto homem, então vambora, tô contando contigo. E é aí que as coisas vão encaminhando, né, pô? E legal que a Bíblia fala, eu tava falando isso ontem, que Paulo fala pra a gente ser guiado pelo Espírito. Entendeu? Então, assim, as coisas às vezes não fazem muito sentido. Mas o Espírito Santo vai te mostrando, direcionando para você ter decisões. E essas decisões vão traçando um caminho que ele quer para você. Entendeu? Porque a promessa que ele faz é um convite para você viver. É isso aí. E o Espírito Santo vai te conduzindo para que essa promessa venha acontecer. E vai vir perrengue? Vai vir perrengue. Bom, às vezes que você não aguenta. Mas é aquilo, não é sobre sua capacidade. Isso aí. É sobre aquilo que ele... Opa, calma aí. A promessa, minha vida pertence a quem? Pois é. Entendeu? E você falou muito maneiro. Toda a palavra de Deus é um convite, na verdade. Né? Ele mostrando a vontade dele. Sim. Ó, minha vontade pra você é essa aqui. Ó. E aí, vamos? Né? Isso aí. Não, porque as pessoas pensam, cara, tem promessa de Deus, as músicas falam isso, então as coisas... Cara, calma aí. A promessa, ela acho que é pra cumprir a dela, né? A vontade dela. Ou vou ficar parado, Deus vai fazer. Exatamente. Deus vai cumprir na minha vida, né? Não, vou aqui tomar as coisas, fazer do meu jeito aqui e a promessa vai acontecer. Isso. Cara, faz sentido. Por isso esse convite, sejam guiados pelo Espírito. Isso aí. Entendeu? E é muito bom a gente jogar a responsabilidade no colo, ainda mais de Deus, né? Pô, falar, dá certo. a tua vontade... Outro dia a gente tava falando com uma pessoa e comentando sobre medo. Porque eu tenho medo, isso, aquilo. Aí eu falei assim, cara, eu comecei a pensar assim, Deus não tem isso aqui pra mim, essa vida que Ele quer aqui é pra mim, então o medo não pode fazer parte, porque o medo vai me travar. Então eu falo assim, Deus, se isso aqui é da tua vontade, então assim, toma esse medo aqui e resolve esse meu medo. Eu jogo a responsabilidade pra Deus, porque eu quero cumprir o que tu tem pra mim, e eu tenho esse empecilho aí no meio, então eu preciso que tu resolva. E aí eu jogo no colo de Deus, e olha que coisa boa, né? E aí a pessoa ficou pensando, muito legal, muito legal. Então, quando isso aconteceu, de morar lá, na verdade, assim, eu vejo um cuidado, minha condição de Deus, assim, o que Deus fez foi assim, um cuidado extraordinário comigo. Aí morou num paraíso, né? Porque lindo demais. Pois é, porque eu saí da casa do hotel, eu casei e fui para um apartamento. Um apartamento que eu podia pagar, entendeu? Porque tu morou lá, aí casou e saiu. Sim. É verdade. É verdade. Eu misturei uma história aqui, aliás. Eu pedi pra você sair de casa, não. Não, quem tava morando lá era outra pessoa. Era outro cara, é verdade. O Thiago morou um tempo lá em casa, aí ele saiu pra casar. Isso. Sim. Quando a gente se conheceu, era outro cara que tava morando lá em casa, mesmo lance, tava precisando de um lugar pra morar, deixei ele um tempo lá em casa, só que chegou um momento eu falei, irmão, já vou ter que ir agora, vou casar, pô. Não foi Thiago, verdade. Não, eu casei, fui morar no apartamento. E eu, assim, vivendo as coisas de Deus, assim, absurdamente, e muito grato com as coisas. Tudo dando ruim no apartamento, irmão. Tudo dando ruim, irmão. Cara, do nada, a cuba, caiu, quebrou. Eu falei, que isso? Enfim, quando eu tava lá, acho que 2 meses, 2 para 3 meses, eu tinha casado, assim, recente começou a Covid. Na verdade, eu casei no dia. É verdade. Casei. Eu lembro dessa história. Meu casamento foi o último rolê de muita gente. E o último casamento, naquele salão, inclusive, onde você fez a festa, né? Foi o último evento naquele salão. Foi. Final de semana seguinte, fechou tudo. Eu casei. Pô, pelo amor de Deus. Deus é bom. Eu casei no dia, no outro fechou tudo. Foi isso aí. Loucura. Aí, começou, aí fomos pro apartamento. A dona do apartamento morava na região dos Lagos. Só que aí, com a Covid, ela parou de trabalhar. Eu não sei o que aconteceu lá, separou. Eu sei que ela foi morar no apartamento da mãe. Ela tinha uns 2 ou 3 filhos e tava no mesmo prédio. Caramba, virou sua vizinha, a dona do apartamento. Virou, e ela falou assim, chegou um momento que ela mandou mensagem, falou, Thiago, então, eu tentei, eu vim pra cá, pra casa da minha mãe, aconteceram várias coisas,
Mas por causa da Covid, essas coisas, assim, tudo mudou. E eu vou precisar do apartamento de volta. E eu olhei pra Jaque, eu recebi aquela mensagem, já o que foi? Eu falei, então, a gente vai ter que devolver o apartamento. Do dia pra noite, Do assim. dia pra noite. Que loucura. Assim, tem um prazo, claro. Aham. Aí eu falei, bom, beleza. Eu falei, amém. O pai vai cuidar. E aí eu lembro que a gente foi ver o primeiro, no dia, a gente foi ver um apartamento. E outro apartamento, né? Aí eu voltei com a Jaque e falei, pô, mano, não é isso, sabe? E eu parei com a Jaque e falei, Deus, amor, vou morar. E a minha oração foi, pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor já tem algo separado pra mim. Muito bom. Pra gente. E eu lembro que era no dia do aniversário de um amigo. Perfeitamente. A gente foi pegar o bolo dele. E o Gustavinho. Aí, Theo me liga do nada. Do nada. Ninguém sabia disso. Sempre assim, né? Do nada, Theo, do nada. Ele me liga do nada. Então, eu falo, Theo, e aí, cara, beleza? Eu falei, beleza. Eu falei, como é? Ele falou, e aí, como é que tá no apartamento? Eu não tava sabendo de nada desse problema, que ia ter que Não sair. sabia. Não sabia. Ele falou, eu falei, ih, irmão, vou me mudar. Aí ele riu, eu falei, caraca, mano, pra onde? Eu falei, não faço a mínima ideia, então. Aí ele, então, tô te ligando por causa disso. Vem morar aqui em cima. Então, assim, é que as pessoas não têm noção. É que a casa ali, que ele mora numa casa, e a casa de cima onde ele mora, Não, que é a do Sérgio Ponce, é só uma casa com piscina. Tipo, uma suíte gigantesca, uma suíte- maravilhosa, a Não. vista a casa incrível. é, assim, gringa literalmente, que as É. coisas foram trazidas É. dos Estados Unidos É. pra lá. Então, quando ele falou isso, aí eu, Não, tudo chegou a Meu se irmão. tremer. Porque um pouco antes, eu tava conversando com o Sérgio e Silvia, eles estavam nos Estados Unidos. Quem que tava morando lá antes? Ninguém ou tava fechado? Não, ninguém. A Silvia tava preparando para quando ela viesse aqui, poder usar a casa, né? A casa deles, né? Mas de repente ela me ligou e falou, Theo, tô pensando em emprestar a casa. E pensei no Thiago e na Jaqueline. Ela me ligou. O que você acha? Será que eles estão precisando? Eu falei, Silvia, eu acho que eles estão bem no apartamento lá. Entendeu? Mas, vou perguntar, pô. Né? E esse foi o lance. A gente encerrou a conversa e eu liguei pro Thiago. E de Cara, fato, o Thiago tava precisando de um lugar. loucura, cara, loucura. Então, assim, quando eu vejo tudo que aconteceu, eu falo, Deus, cara. Se encaixando. Não, olha o cuidado de Deus. Um pior momento da vida de muitos. Irmão, eu passei a Covid tomando café da manhã. É porque a galera não tem noção de como é a paisagem. Lugar irmão. absurdo, né? Não, Lindo. não parece que é muito Rio de absurdo. Janeiro, que você tá no meio dessa... Não, mas Rio de né? Janeiro é lindo. Não, não é isso, é de ter muita gente por metro quadrado. Rio de Janeiro é lindo, mas... No meio de um vale, cheio de árvores, pássaros. Pô, maravilhoso. Tucano, Frio, parando. fazendo frio. Friozinho Caraca, de manhã. Muito bom, cara, muito bom. O carioca ficou ofendido. Como assim? Não entendi. Isso pode, É. cara. Então, assim, e ali foi, você vê, às vezes eu penso e falo isso com algumas pessoas, o propósito de Deus é como um quebra-cabeça, assim, todo desmontado, que você não sabe a imagem, né? É isso aí. E é uma hora, aí você vai encaixando as peças. O Espírito Santo vai te conduzindo, você, opa, essa peça encaixa nessa aqui, pum. E essa aqui, encaixa nessa aqui. Quando as coisas quando você vai encaixando várias peças, você vai tendo dimensão daquele quebra-cabeça, daquilo que Deus projetou. E às vezes a gente é assim, a gente não tem noção de aquilo que Deus preparou pra gente, sabe? Então, pô, privilégio do caramba, cara. Então, assim, e você via a condição, porque a gente sentava e conversava naquela mesa ali da cozinha, altos papos e projetos e assim, conhecimento. Às vezes o Sérgio parava lá com a gente, irmão, era sentar e ouvir assim, irmão, e degustar aquilo que Deus estava falando, sabe? Aí E no meio de uma pandemia. E no meio de uma pandemia, A cara. vida sendo toda restaurada. Tem- Como é bom estar num lugar certo, num lugar que Pois Deus, é. né, que quer que você esteja. Eu sempre oro, Deus, que meus pés sempre estejam no lugar onde você quer. Eu sempre oro por isso. Muito bom. Tem uma música tem uma música que pra mim é a música mais linda das galáxias, assim, que é o Tapeceiro, do Estênio Márcios, assim, que é incrível. Ele fala isso, ele fala que ele compara Deus com um tapeceiro, Jesus, né? Compara Jesus com um tapeceiro e a vida como se fosse uma tapeçaria, que fala, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho.
mas no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Se você vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Lindo. É isso, cara. A vida tem momentos bons, tem momentos ruins. A questão não é a nossa história que está sendo contada. É a história do tapeceiro. A história é a história dele, pô. Né? E se a gente permanecer firme, as coisas vão se encaixando. Falando, caraca, então era por isso. Poxa, Deus estava me preparando para esse momento aqui. Pô. Né? A pandemia também aconteceu isso comigo. Porque eu também saí na doideira, já até contei a história aqui. Saí na doideira lá de Itajaí, que eu tava morando na época, vim pra cá. E aí vim morar, foi maravilhoso, vim morar com a minha mãe, matei saudade. E aí fechou, quando eu me mudei pro Rio, fechou a pandemia. Quando eu vi, eu tava com emprego, tava morando com a minha mãe, matando saudade dela. E ainda conheci Theo. Isso é muito bom. Melhor coisa da sua vida, pô. Então foi assim, estar num lugar que Deus queria que eu tivesse. E minha mãe me falava para eu vir pro Rio desde 2017. E eu só vim em 2020. Porque eu falei, não, mãe, ainda não é tempo. Deus ainda não quer, não é tempo ainda. Todo ano, assim, de vez em quando ela falava. E eu vim na hora que era para vir. Tem coisas que são boas. A questão não é a coisa em si, né? Mas e aí, Deus? É hora de fazer isso? É para fazer isso? E ela ainda brincava comigo. Nossa, eu já falei várias vezes que era para tu ter vindo para cá antes. Mãe, você não entendeu, não era para... Porque a gente ficou bem, né? Foi maravilhoso, gente, sério. Meu relacionamento com ela, parecia que a gente estava vivendo um filme, eu e ela, né? Matando muita saudade. Mas eu falei para ela, não era a hora. Né? Tinha que ser essa hora. A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Pois é, cara, pois é. Isso é incrível, porque as pessoas pensam... eu estava falando sobre Pedro ontem, Jesus contando que ele precisava... que ele ia ser morto. Que ele, assim, iam maltratar ele ia estar na mão dos líderes, ele ia ser morto, mas que iria ressuscitar. O Pedro, não, como assim? Tá louco? Eu jamais vou deixar que isso aconteça contigo. Jesus, aparta de mim, Satanás. Então as coisas às vezes parecem que são muito bonitas, soam muito bonitas, mas às vezes estão longe daquilo que é do projeto de Jesus para a nossa vida. Bom, da condição de Jesus. Então, assim, sobre isso. Então, assim, Deus conecta as pessoas certas. Quando você vai deixando as coisas acontecerem do jeito dele, parece que as coisas não fazem sentido, ele vai conectando as pessoas certas, momentos certos, entendeu? E a gente pode ter essas possibilidades, bater, a gente precisa ter isso, cara. Essa mensagem precisa ir para as pessoas, porque tinha transformado minha vida, transformado minha mente, transformado meu caminhar. Eu falei, uau, como assim? As pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam se sentir amadas, como eu tô me sentindo amado, sabe? E, tipo assim, não é que eu conheci Deus agora. É sobre a revelação de Cristo, a revelação de Jesus. Aquilo ficou claro para mim. Abriu a minha mente e começou a mudar a minha vida nisso, sabe? E começou a me conectar com pessoas, assim, absurdas. Pô, sentar numa mesa com o Sérgio Ponce, entendeu? Dona Cecília, você começa a conectar com pessoas totalmente generosas, sabe? Que, assim... Alexandre Ponce. Pô, assim, pessoas assim que você vai vendo que as pessoas não olham para si. Entendeu? Você está acostumado às vezes com pessoas muito apegadas com material, aí você começa a olhar um tipo de gente que é apegada naquilo que Jesus quer. Não, e a gente vive uma generosidade tão incrível. Eu nunca vou esquecer o Bisnaga, querido. Ele sentiu de doar o carro dele para uma pessoa. Eu nem estava vivendo o que eu vivo hoje com vocês, com o Sérgio, enfim, toda a família Ponce. E aí eu contei para um amigo meu. E ele, cara, ele sentiu de doar o carro para uma pessoa. Mas a troco de quê? As pessoas não conseguem entender, né? As pessoas de fora. Aí isso rolava com o Theo, cara. Às vezes quando tiver uma pessoa precisando, daqui a pouco veio a Theo lá e falou, não, cara, a gente tem que fazer isso aqui. Quando juntava esse e Sérgio Ponce, não, a gente tem que botar um telhado na casa. E a gente ia lá botar telhado em casa e carregar negócio para fazer mantimento para rolar a festa das crianças, para comprar brinquedo. Eu sei que quando rolava alguma coisa de alguém precisando, irmão, vambora, vamos fazer, vamos, não sei o que. Eu falei, cara, que legal, vambora. Muito maneiro, a gente começa a viver umas coisas que a gente fala, opa, não tem a ver com a gente.
E a gente para de pensar em si, porque a gente faz muitos projetos, né? E geralmente os nossos projetos têm a ver com a nossa vida. Tá apontando para nós, tá apontando para o nosso conforto, tá apontando para o nosso futuro. E, cara, quando a gente começa a parar e falar assim, e aí, pai, o que o senhor quer? E as coisas começam a sair do nosso controle. E é muito legal esse negócio quando sai do nosso controle. É muito legal, cara. É muito bom. Porque vai levando a caminhos que a gente nunca imaginou. E hoje as pessoas que caminham com a gente, eu olho várias pessoas assim que caminham com a gente, de vez em quando eu me pego falando de alguém, meu olho começa a encher de lágrima. Porque eu falo, caraca, a gente tá em volta de pessoas que estão com o coração no lugar certo. Eu me emociono, sério, vários. Isso é muito legal. É isso, cara. É verdade. Hoje a gente tem um privilégio, né? A gente vê a galera da Lume, de uma forma geral, né? Cara, são pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, que essas pessoas... Como é que essas pessoas chegaram aqui? Tipo, né? É por causa do Espírito Santo conectando, é por causa porque Jesus é o centro. Pô, é esse lance. Se construíssemos uma igreja em torno do Theo, do Thiago, seja de quem fosse, cara, a gente só ia ter as pessoas que a nossa eloquência fosse capaz de atrair, né? Que o nosso intelecto, que a nossa beleza, que é muito pouco. Eu não acho, aqui desse lado. Mas quando a gente conta com Cristo, com o Espírito Santo, aí são as pessoas que ele conecta, que ele traz. Por isso que a gente olha em volta e fala, cara, olha quantas pessoas incríveis. Pessoas cheias de dom, de talento, de unção. Pessoas cheias de sabedoria, de poder, de autoridade, né? Pessoas largando mão de coisas muito legais. Eu tava falando com o Estevão ontem. Pois é. A gente, olha isso. Né? O Estevão e a Melissa saindo dos Estados Unidos para vir para cá. Na contramão tamo de junto, tudo. Vambora. Querendo mais tempo com a gente, menos tempo no trabalho. Então é só dar maluco. Pois é, cara. Eu vejo pessoas que têm uma visão assim, falam, Deus está fazendo algo ali. É legal. E as pessoas que vão chegando falam, caraca, essa galera aqui é legal, né? Diferente, né? Pois é, cara. É, diferente. Então, assim, vai chegando falando, caramba, nunca vi isso. E realmente. E a gente cresceu e a igreja vai olhando assim, falando, caraca, uau. Isso não tem... Cara, isso não tem preço. Sim. Um negócio crescendo saudável, sabe? Tipo assim, sim. não é por necessidade disso, necessidade... Não, cara, as coisas vão acontecendo. Você vai vendo que não é nem... assim, não é... Vai tomando forma que não é pelas nossas próprias mãos. Sim. Eu lembro que a gente começou a reunião lá na casa do Theo. E depois falou, vamos abrir, vamos para algum lugar. Pum. E viemos pro sítio. Sítio não, aqui o espaço onde a gente está hoje. Eu lembro que as primeiras 3 a 5 reuniões foram aqui. É isso aí. Acho que nem chegou a 5. Não, acho que foram 3 reuniões aqui. E quando a gente decidiu que, cara, Deus está falando e a gente vai ter que fazer. Eu falei, caramba, eu lembro que na época eu pedi a Theo, eu falava esse lance com o Theo e assim, Theo falava esse negócio comigo de abre você. E chegou um ponto que eu falei assim, Deus, não quero saber de mais negócio de abrir igreja não, a galera falando em abrir igreja, quer saber de uma coisa, eu quero uma igreja estruturada, ficar lá tranquilo, entendeu? Eu lembro que eu falava isso com a Jaque, vamos visitar um lugar, eu lembro que aí eu visitei... Vocês chegaram, eu lembro disso. Não, a gente foi junto, que tinha uma pregação acho que na Lagoinha, do Thiago Brunet. Acho que alguém chamou a gente e falou, vamos. É o Zana e o Guto. Acho que foi. A gente tava conhecendo eles na hora. Vamos. E falei até nome, falei da galera conhecida, né? E chegamos lá e a galera é incrível, igreja incrível. Eu falei assim, Deus, acho que um lugar assim já tá consolidado, você sentar aqui, aproveitar. Tá? E eu lembro assim, claramente Deus falando, não, tipo assim, não tempo. Tipo, de ter alguma coisa, não tempo. Eu lembro e eu tava sentindo a necessidade de congregar. Eu tava sentindo necessidade. Eu tava muito feliz que eu tinha saído de igreja. Que eu falei, caraca, domingo legal. Nunca tinha tido domingo na vida. Inteiro, né? Uma liberdade, assim, que eu fazia um monte de coisa, né? E eu comecei a ter tempo com a Jaque. Eu falei, cara, que legal. E a gente se reunia, fazia um som junto. E a igreja é isso, são as pessoas, né? E às vezes a gente reunia ali a galera, fazia uns hambúrguer lá em casa, com todo mundo lá. E era muito legal. Só que assim...
eu comecei a sentir a necessidade, eu comecei a falar com a Jaque, cara, a gente tem que procurar uma igreja. E eu nunca fui disso. A gente precisa procurar uma igreja, porque eu não gosto de procurar igreja. Eu não gosto de igreja, assim, de visitar a igreja, eu nunca fui disso. Eu lembro que a gente foi por acaso nessa e Deus foi muito claro comigo. Eu falei, cara, que loucura. Aí não deu muito tempo, aí deu certo. Ele falou, cara, vamos começar a reunião, não sei o quê. É porque a gente veio dessa realidade de pandemia, em que não dava pra ir pra lugar nenhum, praticamente. E a gente a gente vai se resolver aqui, né? Então, galera, vou ficar aqui em casa, vamos orar juntos, vamos compartilhar a mensagem aqui, poucas pessoas, quem mora perto já é vizinho, já tá se relacionando mesmo, se tivesse que um contaminar o outro já foi. Tipo isso, né? E aí, isso é muito confortável, pô, essa que é a verdade. Sim. Né? Isso é muito confortável, ficar em casa, pô. E foi muito bom, porque foi a deixa pra gente se conhecer. É verdade. Na verdade, tudo isso foi pra gente se conhecer, entendeu? Aí começou nesse papo de online, né? Vamos fazer aqui e tal, não sei o que, pra Isso aí. pagar. E, enfim, cara. E ele tinha versão disso, tá? Desse negócio de igreja. sei. Ah, ele tinha versão, assim. Só pra deixar claro, não é que eu tinha versão de igreja. Não, 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 não. sempre com a minha igreja a vida inteira. Não queria... Igreja institucional. Eu nunca quis ser o cara de frente iniciando uma igreja, ser o pastor de uma igreja. Isso que eu nunca quis. Nunca quis. Falei, cara, sirvo os pastores. Por isso que eu falei, tchau, começa você, eu vou lá te ajudar, pô. Tá tranquilo. Eu não quero ser esse cara, né? Vai abrir a igreja, tá louco? Não, pô. Né? E legal de ver que a graça, né? Deus foi, como sempre foi da vontade dele, ele foi providenciando os lugares mais legais para Lume. E era eu nunca vou esquecer, o dia que a gente saiu lá do Alexandre, que era um lugar lindo, a gente tirando os móveis, que a gente já contou essa história aqui, eu falei assim, cara, se a Lume é mesmo de Deus, ele vai providenciar. A gente tava muito tranquilo. E foi nos 45 do segundo tempo, porque tem que dar uma emoçãozinha, né? Deus. Até contou isso junto com o Roberto, né? Pastor Roberto. Mas eu tinha sempre tive essa convicção, essa certeza, porque eu pensava assim, e se não for de Deus, eu não quero. Então, se não for aqui, a gente já resolveu. E aí sempre né? Sempre e vai de um lugar mais legal que o outro. Pois é, e começou, não tinha nada. Aí chega um doido e fala, pô, eu tô cheio de equipamento lá, tem som. E ele é muito exigente com essa situação chato. De som, cara. Sou exigente, ele cara. é chato, cara. Não só com som, né? Não só com som, entendeu? Mas assim, com som especificamente. Entendeu? Então ele é enjoado. Então parece que Deus honra isso. Fala, vai ter que abrir e tá chamando ele, tem que ter um negócio desse. Cara, vem uns caras com equipamento, falou, não, tô cheio de equipamento, eu tenho equipamento lá, tô com o estúdio em casa e botou, tudo ficou sendo da Lume. Verdade. E a gente cheio de equipamento maneiro, do nada assim, pum, falou, caraca, a gente se moveu, decidiu, pô, Deus falou, vambora. Deus falou, vambora, botou, não tinha nada. Botou o pé, não tinha lugar, não tinha, assim, onde vai fazer, como é que vai fazer. Quando foi ver, o negócio estava funcionando legal, cara. E cada vez mais as coisas foram melhorando. É verdade. E não por recurso que a gente próprio. Não por recurso. E Deus foi provendo. E a gente sempre no oásis, né? Sério, todos os lugares. Pois Até Piratininga, que era pequenininho, a gente deixou com a nossa lindo. cara. Pô, ficou muito bonito. Mas tudo sempre nos lugares bonitos. Aqui, arborizado, cheio de beleza de Deus. Muito legal. Porque eu sempre falo isso, né? Que sempre tem recurso, Deus sempre tem recurso para a vontade dele. Sempre. E outra coisa que eu acho interessante, que o Theo, antes da gente ir pro MED, ele já namorava, tipo, já era Deus que tinha botado no coração dele. Então, naquela conversa lá em casa, porque ficava esse papo assim, ei, Theo, pô, a galera tá aí, cara, né? Thiago lá batendo, bora, cara, tem que começar, abraça essa parada aí, assume isso aí, né? E eu, tal, não quero. Aí um dia, do nada, eu lembro que foi muito do nada. Eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu sei que, de repente, eu senti muito claro Deus falando que era a hora de começar. Eu lembro isso muito claro. Aí a gente fez uma reunião. Isso aí, foi, cara, se Deus tá falando, ele não tá falando só com a gente. Vamos juntar. As pessoas já estão caminhando com a gente aqui e vamos ver se Deus tá falando com mais alguém, né? Sim. E eu lembro naquela reunião lá em casa, a gente juntou a galera. Pra saber se Deus estava falando a mesma... Isso que eu acho muito legal. Isso aí. O que Deus tem falado com vocês, né? E aí, a galera toda, cara, Deus tá falando que é a hora de começar, de estruturar, de organizar e tal. Legal. E aí, beleza. Falei, cara, legal. Então, nós temos uma palavra. Maneiro. Só temos isso. Não sabemos exatamente como vai ser, onde vai ser, mas temos uma palavra. E aí, se realmente é de Deus, ele vai prover tudo. E aí, vão confiar na palavra. E o que aconteceu foi exatamente... E aí, nesse dia, eu lembro que depois que a gente dispensou a galera, né? Pô, valeu, não sei o quê, vai, né?
Lacano pra sua casa, né? Lá de casa, acabou, né? E a gente ficou lá em casa conversando. Éramos nós dois e você e a Jaque. A gente ficou lá conversando e eu falei, pô, não falei pra galera só pra não criar expectativa, porque eu também nem sei. Mas se eu pudesse escolher um lugar, seria um imóvel do Alexandre. Eu lembro Aí disso. eu lembro que a gente passava lá na frente. Ele foi no Google Maps pra me mostrar, porque eu não conhecia ainda nada em Niterói. E eu falei, cara, se eu pudesse escolher um lugar, seria esse lugar. Só que o Alexandre tá vendendo um imóvel. A gente não tem dinheiro pra isso, um imóvel maravilhoso. Vamos ficar na nossa. Porque se é Deus colocando no nosso coração, ele vai abrir as portas disso aí. E eu lembro disso no sentido de você chegou e falou assim, Thiago, imagina sendo médium. E a gente abre aqui, ó, e talvez abra um business aqui, que a gente não precisaria, tipo assim... O próprio Ia ter ser negócio que autossustentável. abençoasse as pessoas da igreja, né, gerasse Isso. renda pra manter os custos da igreja funcionando. E foi Theo me mostrando, tipo assim, do jeito dele, né? Já tinha, tipo assim, pensado numa coisa Empreendedor. assim. Exatamente. Eu falei, Theo, fala com o Alexandre. Entendeu? Aí Theo, então... Não vou falar, Não vou cara. falar. Lembra que eu falei, se eu falar com o Alexandre, ele vai ceder pra gente. Só que eu sei que ele já tem planos pra esse imóvel. O Alexandre é um cara muito generoso. Se eu pedir, eu sei que ele vai liberar esse imóvel pra gente. Mas ele tem outros planos, cara. Deixa isso lá. E aí a gente veio pra aqui, né? Na época era outro negócio que estava acontecendo aqui. O cara emprestou pra gente, era por um tempo. E a gente veio pra cá, o Alexandre veio aqui na nossa reunião e falou, cara, leva isso lá pro meu imóvel, pô. Ele criou. Aí a gente falou, aí... Já era Deus falando. Aí é outra história, é isso aí. É porque que eu quero frisar várias coisas que às vezes estão no nosso coração, pode ser Deus já plantando. Exatamente, pô. Tem que estar Exatamente. atento. Pois é. Então, e isso é uma coisa importante pra galera, até tem coisas que tá na nossa mente, que é Deus falando, e da mesma maneira, o inimigo também fica jogando coisa na nossa mente que parece que é a gente pensando. Por isso que é conhecer as vozes, saber, isso aqui, Deus falaria uma coisa dessas? Né? E a gente consegue discernir se é coisa de Deus, se é coisa do inferno, né? Tem um monte de voz de medo, de acusação. A nossa própria alma, de ego. E exatamente, vaidade, ego, orgulho. Inveja. E fala, pô, isso aqui jamais seria Deus e também não tem a ver comigo, porque eu nasci de novo, eu tenho a mente de Cristo, a Bíblia fala que eu tenho a mente de Cristo, então não sou eu pensando, não vem de Deus, só pode ser coisa do inferno. Tem que rejeitar esse pensamento e falar, Deus, eu quero o seu pensamento, né? Eu tava ontem com os adolescentes e eu falo, vocês têm que exercitar o espírito, cara. Isso Como é aí, que vocês vão deixar o espírito bombadão? Tempo de qualidade com o Espírito Santo. É isso aí. Aí vocês vão viver cada vez mais no Espírito, porque vocês vão estar lá, ó, malhando, e daqui a pouco vocês vão cada vez mais conseguindo discernir a voz do Espírito Santo. Tem muita gente travada, cheia de medo, de ansiedade, depressão, porque tá dando ouvidos ao que o inferno tá falando. A pessoa não se move, a pessoa fica presa ao passado, às acusações do passado. Ele que é o acusador, né? O diabo é o acusador, pô. Ele que é. Se deixando levar por... porque aquela pessoa é isso, olha, né? Isso. Se alimentar de maldade, botando maldade às vezes em pessoas que não tem nada a ver. A pessoa falou isso, com certeza isso é uma indireta pra mim. Tá fazendo isso, com certeza é contra mim. Eu falo uma coisa, ele interpreta melhor. Não, tô só complementando. Não, é isso aí. Então, mas isso aí é gente que se coloca como centro da história. Né? Com certeza tá fazendo pra me atingir. Isso aí é contra mim. Deve estar me olhando. Pô, não tem nada. Eu lembro uma vez, eu falei com um cara isso. Porque isso aqui, isso aí. Eu falei, olha só, não sei se você tá sabendo, a gente mora num lugar, é o planeta Terra. Faz parte do sistema solar. Os planetas giram em torno do Sol, não é em torno de você. Falei pra ele, as coisas não acontecem em volta de você, não é. Entendeu? Então não tem nada a ver com você. As pessoas não estão fazendo por causa de você, não é para atingir você, não é contra você, desencana disso, isso é o inferno jogando isso no seu ouvido, entendeu? Sai desse lugar aí de se achar o centro da história, que você não é o centro da história. É isso aí, então a gente tem que estar atento e, nossa, eu tenho vivido coisas tão legais por conta disso. Medo, o inimigo jogou muito no começo. Eu também passei uns perrengues. Parece que quando você começa a descobrir mesmo o amor de Deus, ele não quer, né? O inimigo não quer. É e aí uma movimentação espiritual que os olhos não veem. De uma libertação gigantesca para tua vida. E aí tem algo incrível do céu acontecendo. O inferno não vai deixar isso barato. Ele vai querer interferir, vai querer complicar. E aí vem pensamentos maus. É discernir os pensamentos e escolher a qual voz a gente dá ouvido, né? E para isso a gente precisa
ter contato com o Espírito Santo, porque pessoas também, poxa, a gente já comentou sobre isso aqui, né? Quero ver o Espírito Santo, mas a pessoa não tem tempo com Deus, não tem tempo de qualidade com Deus, e aí? Pois é. Eu tenho um testemunho que eu vou contar da minha irmã, que eu acho maravilhoso. Uma vez ela passou, isso já faz há muitos anos atrás, não existia ainda GPS, Waze, como tem hoje. A gente é velho. Ela saiu de Santa Catarina e foi para um retiro em São Paulo. E aí aconteceu o retiro foi maravilhoso, ela teve várias experiências incríveis, mas a mais incrível, todas foram maravilhosas, mas a mais foi essa. Ela saiu de lá com o pessoal para voltar para Santa Catarina, eles se perderam em São Paulo. Imagina, se perder em São Paulo é igual se perder no Rio de Janeiro. Sem Waze. Sem Se Waze, perder sem perigosíssimo. E aí começou aquela confusão no carro, meu Deus do céu, desespero, né? Todo mundo desesperado. E ela percebeu que Deus, o Espírito Santo estava falando para ela, a direção. Aí ela, calma, calma, calma. E aí ela não quis falar nada, que era o Espírito Santo, para a galera não ficar, sei lá, ou julgando, enfim. E aí ela, eu sei como sair. E aí ela começou a escutar nitidamente. Vira esquerda, vai mais para frente, segunda direita, e eles saíram. E isso me marcou num ponto tão grande, porque ali era literal, ela andando na rua e ele falando a direção. Mas isso é para a vida da gente. Ele vai falar, ó, não fecha negócio aqui, porque isso aqui não é de Deus. Essa pessoa aí não é uma pessoa bacana para tu estar junto. Cara, cola naquele cara ali, que aquele cara é de Deus. O Espírito Santo vai guiar a vida da gente o tempo todo. Pois é. E às vezes a gente precisa, assim, deixar de lado a voz dos outros, das pessoas que estão de lado, que estão ao seu redor ali, para ouvir ele. Porque às vezes tem a ver com o passado, tem a ver com a confusão que está naquele momento, entendeu? E tem a ver com tem vozes que vêm limitantes mesmo do passado. Toda vez que quando você conhece a Cristo, cara, você é nova criatura. A Bíblia sempre está falando sobre nova criatura. Você nasceu de novo. Você está falando sobre, opa, calma aí. Não recalchutou, fez uma criatura nova. Né? Exatamente. Então assim, opa, você está começando do zero. Então tem coisas que você foi construído, o sistema te construiu, entendeu? Um sistema às vezes de competição, um sistema de fracasso, um sistema de escassez, um sistema de performance. Então assim, Deus está começando do zero. O lance de você começar a ouvir a voz do Espírito Santo, começar a ser guiado, você vai começando na contramão disso. E as suas decisões vão começando a vir, não por causa das pessoas, não por causa das vozes, não por causa do passado mas e não por causa das situações, exatamente, né? Mas por causa dele. Hoje eu estava praticamente fechado em uma casa, porque eu comprei um apartamento e ele vai até ficar pronto, né? Eu preciso morar em um lugar. Nesse final de semana eu comentei com os parentes e tem uma parente minha lá de Florianópolis que tem uma casa aqui. Ela não foi ainda liberada, só que começou a falar, pô, por que você não mora lá? E entrou uma definição entre uma e outra. E assim, foi algo que a gente já estava meio que apalavrado, faltava ir lá e dar depósito. E eu entrei, eu falei, cara, a gente precisa decidir. Porque eu entendo que a geografia também é muito importante de onde a gente está. Tudo é muito espiritual, entendeu? Então assim, eu olhei assim e falei, cara, onde a gente vai morar é um lugar importante também para Deus. Se é para mim, se é para Jaque, é para Deus também. Eu comecei, aí um fala isso, o outro fala aquilo, aí a gente vai botando uns prós e contras naturais, assim, né? Pô, não, isso aqui é bom por causa disso, essa aqui é melhor por causa disso. E eram situações assim, tinha uma insegurança ali, pessoas ainda não tinham saído e tal. Tinha vantagens e desvantagens. Aí eu parei naquilo tudo, e já que isso, aquilo, o parente falando isso, e... Cara, pum, para. Amor, vou morar. E horas antes da gente decidir se a gente ia lá na reunião para fechar e dar o depósito ou se a gente ia dar o sim. E tinha coisas que aparentemente pareciam muito legais. E sentei e falei, vamos ouvir o Espírito Santo. E ela no corre, eu falei, não, para tudo. Ela tem que fazer, para tudo. Vamos ouvir o Espírito Santo. A gente começou a orar. Uma oração curta. Veio aquilo no coração. Tipo, um pensamento que eu não teria, entendeu? Mas que dá uma definição, uma direção. Eu falei, então, amor, é isso. Entendeu? É isso. E traz, as decisões de Deus traz paz na nossa vida. Verdade. Entendeu? Porque a gente não fica olhando para trás. A gente fala assim, opa, foi Deus que falou.
foi Deus que eu senti isso e isso. Eu tenho certeza que não veio de mim. Porque não era um pensamento que eu tive antes. Parece que veio uma palavra de sabedoria, assim. Muito bom. Por causa disso vocês não vão. Porque, assim, a gente talvez iria para um lugar melhor. Assim, um imóvel muito melhor, em quesito estrutura. Só que a intenção dessa minha tia era vender. Então, eu olhei assim, eu falei, e minha intenção é ficar o tempo que eu preciso pro apartamento ficar pronto. Aí eu olhei assim, e a vontade deles principal é vender, e não. Então era um jeitinho, eu ficar ali até o tempo, mas poderia ser vendido. Eu falei isso. Cara, e Deus falou muito claramente, o que eu quero para eles, o que eles querem, na verdade, é o que eu quero também. Mas se você entrar, isso não vai acontecer. Entendeu? Muito bom. Porque você vai estar ali, eu tô cuidando de você ali até que os planos fiquem prontos. Eu falei, cara, eu impedia um agir de Deus ali na vida dela. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, eu não tinha pensado Muito nisso. bom. E foi uma definição, me trouxe muita paz. Legal. E traz paz até para resolver diante deles. Gente, calma aí, ó, Deus quer fazer isso, vocês querem isso, vocês oraram isso, Deus quer fazer isso, mas por medo vocês querem que eu fique lá. Então não, cara, Deus vai fazer isso. Calma. Entendeu? Eu vou para outro lugar que assim, para mim vai ser muito bom também. Tão bom quanto. Vai ser nosso vizinho de bairro. Tá perto da gente. Vou voltando para mais perto, assim. Isso aí. Assim é bom, pô. Entendeu? Então, assim, é legal. E eu falo assim, cara, isso gera paz, gera direção. Eu falei, cara, e parece uma coisa, assim, ordinária, né? Uma coisa do dia a dia, tipo, pô, vou aqui, eu vou lá. Mas, às vezes, nessas pequenas decisões que a gente vai tendo e sendo conduzido pelo Espírito Santo, não por uma percepção natural nossa, as coisas vão começando a se encaixar em Deus. Entendeu? Então, assim, eu acho que é sobre isso. Aí tinha várias vozes, a gente ia calar um pouquinho as vozes e falar, cara, Deus. Literalmente, né? Das pessoas. Literalmente. E traz a confusão, porque senão fica um ambiente confuso para nossa mente e a gente não consegue decidir. Pois é. A gente nasce, né, criança, e o pessoal fala assim, eu sou... Isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha identidade, né? Eu sou assim. A verdade é que a gente nasce e enquanto a gente é criança, a gente é o que os pais falam que a gente é, acabou. Então a gente carrega muito do que nossos pais são. Sim. Pro bem e pro mal, né? Aí chega uma fase em que a gente acha que a gente já pode escolher, que é a adolescência. Não, acha que já sabe tudo da vida, né? Aí fala, agora é a minha identidade, é porque eu sou assim. Mas na verdade é a fase mais influenciável. E que a gente é tudo menos o que a gente é. A gente é muito o que a mídia diz, o que os amigos dizem, o que tá na moda, e aí, mais uma vez, a gente acha que tá sendo o que a gente é, mas não tá. Aí passa a adolescência, e aí vem uma fase que a gente tem que decidir algumas coisas. O que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, como é que vai ser, né? Vai ficando mais velho. E aí a gente começa a agir, decidir, mais uma vez, não baseado em quem a gente é, mas baseado em circunstância, em necessidade, em medo, em angústia, em ansiedade, porque eu preciso de dinheiro, agora tenho que pagar as contas, tenho que fazer não sei o quê, tenho que mover, daqui a pouco quero sair, quero casar, e aí a verdade é que muitas pessoas vivem achando que porque eu sou assim. Na verdade, só foi conduzido a vida inteira pelo que disseram, né? Pelo que os pais disseram, pelo que a sociedade impôs, pelo medo, pela necessidade, pela circunstância. E as pessoas chegam num momento e falam assim, isso aqui é quem eu sou, mas não tem nada a ver com quem elas são. O ponto é zerar e falar, Espírito Santo, me revela quem de verdade eu sou. Independente de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já experimentei, me liberta de todo medo, de toda limitação, porque tem um monte de coisa que a gente não faz e que a gente acha que é normal não fazer. Tem gente que acha que é normal ter medo de entrar no elevador, tem gente que acha que é normal ter medo de pegar um avião, tem gente que acha que é normal ter medo de empreender, de apalavrar, de dar sua palavra. Tem gente que acha que é normal ter medo de assumir uma responsabilidade. Tem gente que acha que é normal começar e não concluir, largar pela metade várias vezes. Tem gente que acha que isso tudo é normal, mas na verdade isso é uma mochila que a gente está carregando cheia de bugigangas, de coisas que foram jogando sobre a nossa vida, que a gente acha que é normal, que é quem a gente é. Mas, na verdade, se a gente parar para descobrir quem de fato a gente vai descobrir que a gente é, na verdade, a imagem e semelhança do nosso Pai que nos formou. E aí nós temos criatividade, temos autoridade, temos
poder sobrenatural, temos uma visão espiritual incrível. Então não tem motivo para ter medo, não tem motivo para ter angústia, para ter ansiedade, para ter depressão, não tem motivo para deixar as coisas pela metade. Não tem motivo. Quando a gente descobre de fato quem a gente é, aí a gente vive uma vida incrível, extraordinária. É a tal da vida superabundante que Cristo falou que tem pra gente, que é o reino, né? É o reino sobre a terra, é a vontade de Deus sendo feita na terra assim como é no céu. É isso. O que a gente tem que fazer é parar e falar: Espírito Santo, me mostra quem de fato eu sou. E a gente só vai descobrir quem de fato é sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir-nos, né, à nossa verdadeira e real identidade. É isso. E essas mochilas vão ficando pelo caminho. É isso Eu aí. nunca vou esquecer que quando eu me converti, a sensação, porque eu fiquei quase uns 15 dias assim, alucinada. Eu fiquei, o Espírito Santo me bombardeando. E eu morava no 10º andar. E era lá nas Palhoças, Santa Muito Catarina. bom. E era uma planície, assim, muito longa, sabe? Era aquela que o horizonte era muito longe. E eu olhava, eu acordava, já assim, Espírito Santo, cadê você? Porque eu estava sentindo muito. E eu olhava aquilo, a sensação é que eu ia voar. Eu me sentia tão leve, e eu falei, uau, é isso. Aí eu pensei, cara, eu nunca mais vou deixar ninguém botar nada em mim, porque eu vim da igreja novinha, eu passei por isso, né? Sempre culpa e tal, enfim. E aí eu comecei a experimentar isso aos poucos. A minha irmã uma vez me falou: você sabia que tem gente que vive o reino de Deus aqui na Terra? Eu falei: eu quero isso. E comecei a orar por isso. E eu, a cada dia mais, eu tenho percebido que sim, isso é verdade, é fato. E eu falo, cara, a Bíblia não é uma hipocrisia. A obra da cruz não é uma hipocrisia. E eu quero viver com intensidade tudo isso que o Theo acabou de falar, que está escrito na É palavra, que isso. Jesus morreu. Eu vou perseguir isso. Tá disponível de E graça, as pô, cascas né? vão caindo, É porque a isso. gente tem coisas na gente que nem a gente sabe, defeitos que nem a gente sabe que a gente tem. E eu falo, o Espírito Santo me ajuda a perceber. Eu não quero carregar essas coisas. Eu quero ser igual você a cada dia mais. Então, se eu tenho orgulho, se eu tenho inveja, se eu tenho qualquer outra coisa, eu quero que você me mostre. Porque eu quero botar nos pés dele e falar: Espírito Santo, eu lanço isso e me ajuda, porque eu não quero carregar isso. É, E eu creio, cara, eu creio, eu persigo isso. muito bom. Cara, e legal é o seguinte, a sensação maior é de que quando você tem alguém para recorrer, acho que a primeira coisa quando você tem a revelação de Cristo é tipo, eu não tô sozinho, cara. É isso. É. Eu não caminho mais sozinho, ele conhece a minha vida, ele me formou, ele conhece assim, a galera fala o meu coração, mas conhece o porão do teu coração, conhece aquilo que você não quer revelar para ninguém, entendeu? Então, mais do que ninguém, o pai sabe o que o filho precisa, entendeu? E o pai sempre vai dar o que o filho precisa. E o legal é que quanto mais você vai se relacionando, assim, e vai conhecendo a ele, mais ele vai conectando pessoas, entendeu? Que também estão assim, estão nesse relacionamento, sabe? Parecem com ele e você vai crescendo com essas pessoas. E muito legal que eu vejo que, assim, existem duas faces nisso. Pessoas que tiveram essa revelação, tiveram essa transformação e pararam no meio do caminho e voltaram a ouvir a voz. Aí eu entendo Paulo falando, pô, calma aí, cara. Eu já falei pra vocês que era o certo, vocês estavam caminhando, agora vocês estão caminhando por outra coisa, Pois por outras é. vozes. É. E paralisa isso e voltam a construir a vida com as suas próprias mãos. E isso está sendo um desafio, porque é um papo que eu tenho tido com o Espírito Santo, assim. Porque você vai indo, chega no momento, e eu falo isso assim, não porque eu tenho visto nos outros, porque em momentos eu vi em mim, entendeu? Que a gente fica preocupado com as coisas, assim, da vida. Cara, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, e vai construindo coisas na vida, e daqui a pouco aquilo que Deus estava te impulsionando, e você estava naquela, caraca, Deus, é isso, e você vai, ele vai te moldando, ele vai te direcionando, ele vai te conduzindo, aí você vai, chega um momento que as coisas vão ter legais, e você vai adicionando isso pelas suas próprias mãos, e adiciona isso. E daqui a pouco você tá assim, cara, correndo de volta, construindo com as suas próprias mãos. Pois é. Entendeu? Por isso eu acho que é importante estar num ambiente em que, cara, calma aí, a galera tá... o ambiente é sempre muito importante, assim, que a galera tá caminhando certo, que tá caminhando saudável, um ambiente que a galera te impulsiona, a galera apaixonada por Jesus fala, cara, não, calma aí, ele é primeiro, vambora. Eu lembro que
Eu lembro que minha mãe falou uma coisa pra Jaqueline, antes de casar, e falou assim, Jaque, só cuidado, porque ele é muito desprendido das coisas. Entendeu? Só cuidado que ele é muito desprendido das coisas. E eu sempre fui assim, eu sempre orei o Espírito Santo falou, meu irmão, minha vida é tua, pai. Minha vida é tua, faz conforme você quiser, entendeu? Ia pras coisas, acontecer errado, vambora, continuava. Só que você vai crescendo, né? Tá tendo responsabilidades aqui, responsabilidades ali, família, tudo tal. Só que aquilo, cara, primeiro lugar é ele. E as outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão conduzidas. E ele é a fonte de tudo. E você continua, tipo assim, continua olhando para ele. Se você continuar olhando para ele e tiver pessoas ao lado que continuam olhando para ele, você vai ficando mais apaixonado ainda, vai conhecendo mais ainda ele, vai se conhecendo mais. Essa transformação vai acontecendo de uma forma que é um processo, as coisas vão indo embora, o medo disso vai indo embora. Você vai se relacionando e aquilo que você tinha, você já não tem mais. Desejo que você tinha, sonhos que você tinha, você já consegue, já fala assim, pô, isso não faz muito sentido. Pois é. Entendeu? Mas agora aí você começa a pensar não em si, mas nos outros. E eu acho que é o maior desafio, esse lance de olhar para si. E a todo momento que você olha para Jesus, você olha e quando você aponta para ele, e ele sempre aponta para o outro. E você, cara, consequentemente vai sempre apontando sua vida para o outro também, para servir o outro, para ser Jesus na geração, sabe? Para transformar a vida dos outros. E acaba que vai sendo o motivo do teu agir, a tua motivação. As coisas comuns começam a ficar assim, tipo, e você não dá tanta atenção e Deus vai falando assim, pô, calma aí. Ele tá fazendo a minha vontade, então, cara, essas coisas aqui eu vou acrescentando, sabe? Foi que nem, acho que nem Salomão. O que queres que eu te faça? Ele olhou assim e falou, meu, Salomão poderia falar assim, que era um elefante que voa e dá pirueta. Irmão, tá Deus falando com ele. Em sonho mas, cara, Deus falou com ele e falou assim, calma aí. Cara, quero sabedoria para conduzir esse povo. Para conduzir o povo de Deus. Eu quero, tipo assim, essa é a vontade de Deus, eu quero fazer da melhor forma, sabe? E não olhou para si. Deus olhou e viu aquilo e falou, uau, então tá bom, então riqueza você vai ter, isso você vai ter, e, meu irmão, toma, isso aqui você quis fazer a minha vontade, aquilo que é importante para mim, então aquilo que é importante para você, até o que não era importante, meu irmão, toma, entendeu? E vão acontecendo essas coisas, cara, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E Thiago, eu queria que você viajasse numa coisa comigo aqui. Imagina o seguinte, imagina que o que você disser nesse microfone agora, todo mundo fosse ouvir. Todo mundo de todos os lugares, de todas as épocas e eras, do passado, do presente, do futuro. Mas você só pode dizer uma única coisa. O que você tem para dizer, cara? Eu falaria para pessoas, peça direção a Deus de as pessoas que você se conecta. O ambiente é muito importante para o destino que ele tem para sua vida. Porque as pessoas te desconectam, o pai vai desconectar das pessoas que não eram para estar conectadas e vai te conectar para pessoas que, assim, ele quer e vão te ajudar na caminhada e no propósito na vida, assim, dele, da vontade dele. Então, assim, o meu conselho para as pessoas é pedir uma revelação do Espírito Santo de quem elas precisam se conectar. Isso muda o destino, isso muda a vida. A gente falou em vários papos aqui. Uma direção que o Espírito Santo deu, uma conexão que Deus fez, conectou várias outras coisas que Ele mesmo tinha falado. Então, assim, é procurar realmente as pessoas certas ao qual Deus tem para que você caminhe. Muito bom, cara. Muito bom. Realmente foi muito sobre isso que a gente falou aqui, né? E essa conexão aqui. Muito maneiro. Muito bom. Cara, muito bom você estar com a gente aqui. A gente tá com esse cenário novo. Inclusive, é até bom a galera saber, porque nem tudo tá dando certo ainda. Nós estamos inventando uma loucura aqui, né? Eu gosto, meu marido, ele é agregador, mas é ele, tá? Cara, doideira. Então, a gente tá num sistema muito louco aqui, inclusive para quem não tá ligado, a gente tá num sistema que tá tudo automático aqui, não tem ninguém operando esse sistema. Romerito não tá mais com a gente. O Romeu tá com outras demandas daí, né, cara? E a gente tá com um esquema aqui que o corte de câmera, tudo automático. Só que aí
Ó que louco. Eu já vi aqui que teve uma hora que a câmera falhou aqui. Cara, e vou te falar, teve um episódio com o Bruno e com a Tamires. Cara, tinha um negócio do que é do... Depois fui descobrir que era o sistema operacional do Mac. Que... Ficava dando eco? Não, que tinha uns emojizinhos no meio do episódio do podcast, cara. Caraca! É, pô. Tava assim, aí mais mãozinha, coraçãozinho. Não pode fazer Muito joinha, bom. hein, Thiago? Muito bom. E como muito tá bom. automático, a gente só viu... Não, mas nesse de hoje não aconteceu não. Aconteceu no com o Bruno e tá. Tamires, do Justo Café. Mas só como tá tudo automático, a gente tá vendo aqui, só que não fica olhando pra tela, né? A gente tá conversando, pô. E aí eu só vi depois, pô. E aí já era. Outra coisa. Meu irmão, a gente teve uma conversa... Eu nem falei pra ele ainda. Eu tenho que ligar pra ele pra falar com ele. A gente teve uma conversa incrível com o Duda Andrade. Que é diretor musical lá na Nova. Cara que fez Par do 4x1. Enfim, um cara incrível. O cara veio da Barra pra cá. Não, um coração, assim, que tu sente, sabe? Irmão, foi maravilhoso. Assim, o antes foi maravilhoso, durante a conversa aqui foi maravilhoso, muito depois foi querido. maravilhoso, ficou incrível. Manezinho da ilha, então é mais incrível ainda. E aí, o áudio não foi gravado, cara. Perdemos a conversa Cara, inteira. veio lá da Barra, cara. Mas aí tudo bem, a gente vai remarcar com ele, pô. Barra é só uns, sei lá, uns 60 km daqui. Então, mas o legal é o seguinte, que é exatamente por que nós mudamos tudo aqui. Essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente pode levar, né? Ah, A gente pode levar. Então, a gente já tá planejando de repente ir à Barra. Mas a gente não vai só pra gravar com o Duda. Vamos ver um lugar lá onde a gente possa montar a estrutura. Tem uma galera de lá já. Tem uns amigos. Isso é um podcast itinerante. Então, que a gente vai aproveitar essa galera de lá, da região de lá. Um dia lá, vamos gravar com uma galera lá. Entendeu? 2 dias por lá. Ele sempre inventando moda, É, né, lógico. cara? Sempre Então, inventando moda. porque qual a parada? Tenho vários amigos em São Paulo. Cara, Então já vai carregar a estrutura pra lá, vamos gravar com a galera de São Paulo. Então se preparem aí, você, meu amigo de São Paulo, se prepara que a gente vai chegar aí. Já fica ligado. Vamos pro Sul, vamos gravar com a galera do Sul. Quero muito. Então a gente vai começar a rodar com essa parada aí. Então, mas aí esse papo todo aqui é pra dizer o seguinte: pode ser que tenha acontecido algumas falhas aqui, você que viu algumas falhas acontecendo aqui, perdoe, nós estamos em implementação desse sistema, entendeu? transição. Mas eu já vi em 1 ou 2 momentos aqui que a câmera falhou, eu vi isso Que acontecer. deu aquele colorido? Do nada. Cara, Mas nós vamos descobrir o que tá acontecendo, vamos resolver para que nos próximos isso não aconteça mais. Mas é isso. Aproveita e diz aqui o que você achou dessa doideira que nós inventamos aqui. vai melhorar ainda, a gente encomendou umas outras luzes, aos pouquinhos, vai ficar show. Vai ficar cada vez melhor. Até a cor tá diferente, né? A cor desse vídeo já tá diferente da cor do vídeo passado. Legal. Toda hora a gente É vai isso. melhorando. Né? Faça, apenas comece. É isso aí. É. Faz o melhor que dá pra fazer com o que tem na mão e aí vai Isso. melhorando aos poucos, vai ficar cada vez melhor. É isso, né? Cara, muito legal. É isso, pô. Muito Então legal. você que acompanha a gente até aqui, tenho certeza que, apesar das falas, já tô vendo que a câmera não tá legal. Ó o movimento da mão, ó. Não tá bonito. Vamos melhorar isso. Vamos melhorar tudo. Apesar dos problemas técnicos, teve uma conversa incrível. Incrível. E tenho certeza que foi bênção pra vocês. Foi Apesar bênção... de ser Thiago, pô, o cara é cheio de Espírito Santo, pô. Poxa. Então, se foi bênção pra você, você sabe como é que é. Tem que ser bênção também através de você. Então, manda isso pro máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. De verdade. Sabe que tem uma galera que assiste a gente que não é inscrito no canal e é de graça, não custa nada e ajuda pra caramba o canal. Se inscreve então agora. Clica no sininho pra ativar a notificação pra que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo. Diz aqui de onde você tá assistindo a gente pra gente saber. E então já sabe também o seguinte. Precisa trocar de carro? Leve ao carro. Precisa comprar um instrumento novo? Procura o Focato Instrumentos Musicais. E tá só com gente top aqui junto com a gente. top. Né, Thiagão? Show de bola. É isso.